Na reunião de hoje, pessoal, eu quero tratar com vocês de um estudo que começa num texto que temos em João, o evangelho escrito pelo apóstolo João, ali no capítulo 17, ele vai iniciar apresentando uma oração que é conhecida, né, pelo meio que estuda a Bíblia, aqueles que têm mais contato com a palavra do Senhor, conhecem como sendo a oração sacerdotal de Jesus. Então, como seria essa oração sacerdotal de Cristo, uma oração sacerdotal que Jesus fez? Está ali expressa no capítulo 17 do Evangelho escrito por João. Eu quero ler com você esse primeiro trecho, né, que João deixou registrado, absorvendo aí a oração que Jesus Cristo fez. Então, você pode acompanhar comigo João no capítulo 17. Na minha versão tem assim: Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Até esse versículo aí, o versículo 5, já é muito revelador. A oração toda é uma oração muito linda, é uma oração muito bela, muito completa, é uma oração espetacular que revela ali muitas pérolas teológicas, revela muitas pérolas do reino, nos ensina muitas coisas, mas é uma mensagem muito forte. Jesus se põe como sacerdote, se coloca ali na frente daqueles que estão ouvindo a sua oração, e isso a gente pode estender para os dias de hoje. Ele também se coloca como nosso sacerdote, né, como nosso pastor, aquele que cuida de nós. Então ele se propõe a ser esse nosso sacerdote, e ele introduz o seu clamor, introduz sua petição, introduz a sua oração, clamando a Deus, orando a Deus, falando com Deus e abrindo ali o entendimento, que ele vai começar a interceder, mas antes ele expõe umas verdades. Ele coloca uma verdade, inclusive trazendo uma definição do que é a vida eterna. Olha a pérola que Jesus faz usando o início, a introdução da sua oração. Ele começa definindo, sabe o que é a vida eterna? Então ele já começa a falar de um plano aqui, e um plano que aponta para uma vida eterna. Ele fala de uma obra que vai ser executada, uma obra que vai ser executada por ele, né, que vai ser posta ali em execução por ele, Jesus Cristo, o realizador dessa obra. E esse realizador de obra está dizendo que há um contexto para essa obra. O objetivo dela é a vida eterna. E ele depois complementa dizendo: a vida eterna é essa. E ele fala sobre o conhecimento. A vida eterna seria então esse conhecimento de Deus. Que eles conheçam a ti, e ele diz, o único Deus verdadeiro. Uma expressão muito forte, né? O Deus único, a gente sabe que é ele, e ele ainda complementa, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste, obviamente, para fazer essa obra. Então, esse tratamento dessa nossa mensagem, desse nosso estudo de hoje, começa com esse Jesus se colocando como sacerdote, mas se colocando também como um escritor de uma história. Há uma história aqui a ser relatada, há uma história aqui a ser complementada. Ele fala de uma vida que é eterna, mas ele fala de uma glória que ele disse existir antes que o mundo existisse. Ele já tinha um relacionamento de glorificação com o Pai. Então ele dá ali um panorama, né? Ele abre ali um cenário onde ele vai ajustar tempos, tanto tempo como nós conhecemos aqui na Terra, como esse tempo chamado eternidade, que por conceito teológico nós sabemos não tem começo nem fim. Então quando se fala dessa vida eterna, se fala dessa vida
da eternidade, ele diz antes que o mundo existisse. Então havia uma eternidade, claro, antes do mundo próprio existir. E Jesus ainda se coloca nessa história. Eu faço parte disso. Eu faço parte dessa história. Eu já conheço a glória do Pai antes que tudo isso aqui existisse. E aí eu posso definir então o que é a eternidade do Pai. A eternidade é o conhecimento do Pai, é te conhecer. Então há sim aí um contexto histórico que move tempos, ajusta tempos, alinha ponteiros de tempo. O ponteiro de tempo da existência do mundo, o tempo como nós conhecemos, e aponta para a eternidade. E só um sacerdote pode se colocar para executar uma obra que ajuste essa linha de tempo. Ele diz, sou eu, sacerdote. Ele se apresenta como esse sacerdote capaz de alinhar esses tempos e aí fazer com que aqueles que só conhecem o mundo que existe passem a entrar, adentrem aos conceitos do mundo eterno, ou seja, da esfera eterna, do reino da eternidade, da vida eterna. Ele diz, só se conhecer a ti, Senhor, e aquele Jesus Cristo que o enviaste para fazer essa obra, uma obra de resgate. Então ele vai contar aqui uma história. A vida eterna em tempo em si não é uma vida eterna de futuro. Ela é sim o seu futuro, mas a vida eterna, por definição, ela não tem passado, ela não tem futuro. Ela é eterna. Então não vai ter o começo, não vai ter o fim, né? É um jogo de palavras que eu estou usando para a gente poder entender. O tempo que nós conhecemos aqui, sim, tem passado. Você tem um passado, eu tenho um passado. Né? Isso aí vai gerar em nós um conceito aí do que é o nosso passado, de qual é a nossa história, qual é o nosso testemunho. Jesus conta aqui uma outra história. Olha, a minha história começa antes, começa na eternidade. Né? Vocês não sabem o que é isso, é antes de vocês. Porque a nossa história, eu, você, a história do mundo como nós conhecemos, é relatada em Gênesis. Então podemos dizer, a nossa história com Deus começa ali em Gênesis, né? E a história como é revelada até nós, vai até Apocalipse. Mas Jesus diz, comigo é diferente. Eu conheço essa história desde antes de tudo isso existir. Eu conheço essa história já com mentalidade de eternidade. E eu vim fazer uma obra para que vocês experimentem essa eternidade, que é o conhecer a Deus, conhecer Jesus Cristo, aquele que o Senhor enviou. Então, olha o conceito de ajuste, né, dessa linha de tempo. Está nos chamando a sermos ajustados nessa linha para conhecermos a eternidade. É uma história diferente. Nós temos um passado. Né? O meu passado eu conheço muito bem. O seu passado você conhece muito bem. Espero que hoje o seu presente seja melhor que o seu passado. Né? Se não for, há solução para isso. Tá? Há salvação para você. O seu passado ser algo do passado, que passou, mas o seu presente ser melhor do que aquilo tudo que passou. Há uma solução. E Jesus ele se coloca como essa solução. É essa obra que ele vem trazer. Uma coisa é nós falarmos do nosso passado e resgatarmos aí um testemunho. Eu vou falar do meu passado, ele era muito ruim, mas agora com Jesus Cristo ele é muito bom. Então posso fornecer aí um testemunho. Nós temos uma tendência a nos apegar a essas histórias do passado, até parece que nós gostamos das histórias ruins, das histórias que foram malfadadas, das histórias dos maus testemunhos, né? Das histórias que foram agressivas conosco, das histórias que nos maltrataram. As pessoas parecem que gostam de se vitimizar, né? Gostamos de contar a história como vítimas. Vai que você tem um pouco de pena de mim e de alguma forma me beneficia por isso, né? Porque está sentindo pena. Me parece que hoje em dia está em voga isso. Me parece que hoje todo mundo quer ser um tipo de vítima para que ganhe algum benefício com isso, né? E aí a gente tem uma tendência, uma inclinação a gostar de ouvir testemunhos. Quem não já passou por isso? Alguém diz, olha, esse testemunho aqui é um testemunho muito forte. Um testemunho muito forte. Era uma pessoa que ele era muito bem de vida, mas aí entrou numa regra de vida sem ânimo, uma regra de vida de depressão,
se envolveu com drogas, né? Virou traficante. Ele até era da igreja, mas depois ele se desviou em seus caminhos, subiu o morro, entrou na boca e acabou aí muito mal da vida, se perdendo em várias mulheres, e aí perdeu a família, perdeu os filhos, virou um assassino, matou pessoas, até que um dia ele encontrou Jesus. Glória a Deus, que bom que encontrou Jesus, e aí é o testemunho dessa pessoa, e aí as pessoas dizem, uau, que testemunho forte, né? E às vezes a gente despreza um testemunho que também é muito forte. Como pode ser o seu testemunho? Um dia eu encontrei Jesus, mudei de vida. E desde então, ano após ano, eu ainda sou de Jesus. Nunca saí dos seus caminhos. É um testemunho forte. Esse é um testemunho forte, né? Esse é um testemunho que valoriza esse seu amor, essa sua entrega a Jesus Cristo, aos novos caminhos que o Senhor te apresentou. É um testemunho muito forte. É o testemunho do homem de Deus que está casado com a mesma mulher há 15 anos, há 20 anos, 30 anos, 50 anos, a mesma família íntegra, sem um traço de traição, sem um traço de suspeita, sem denegrir a imagem de Cristo na aliança que ele tem com sua família. É um testemunho muito forte. Então, às vezes, nós nos inclinamos a ouvir testemunho forte quando tem uma história ruim envolvida, né? Quando alguém perde as estribeiras. Esse é um testemunho forte. Mas o testemunho forte de quem permanece linkado a Cristo é aquele que permanece conhecendo a Deus dia após dia, se aprofunda nesse conhecimento todo o tempo. É aquele que está começando a experimentar a definição do que é vida eterna. Jesus deu a definição. O que é vida eterna? Conhecer a esse Deus e a Jesus Cristo que ele enviou. É o aproximar-se do conceito de vida eterna. É isso. Nos aproximamos desse conceito quando somos firmes no nosso testemunho, quando dominamos aquilo que nós somos. Não tem tempo na eternidade. A eternidade é eterna e pronto. Mas nós temos um passado aqui? Temos. Mas podemos transformar o nosso passado já nesse conceito de eternidade quando conhecemos a Deus e nos aproximamos ainda mais dele. Jesus aponta para isso, ele disse, eu já estava com ele antes de tudo isso aqui existir. É uma referência direta a Gênesis. Eu quero ler um trecho com você, Gênesis, no primeiro capítulo, do versículo 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Perceba que aqui eu estou relatando exatamente aquela confirmação. Deus não iniciou-se em Gênesis. Ali é a nossa história com ele. Mas a eternidade já era. Então a nossa história com ele sim começou ali. E começou com essa indicação. Era para sermos como ele. O relato que tem ali é imagem e semelhança. Era para sermos como ele é. Então, se eu trago o conceito que Jesus falou sobre o que é a eternidade, eu trago um conceito de como éramos para ser com ele. Eternos. Então, a linha ali que se funde de Cristo, de Jesus, de Deus nas suas eternidades. E aí agora entramos nós na nossa história, iniciamos a história da humanidade com Deus ali, se uniu esse tempo e agora contou-se o nosso tempo dizendo, vocês foram criados
à minha imagem e semelhança. Então foram criados com esse mesmo acesso de atributo à eternidade. Então nós temos esse acesso à eternidade porque é isso que tem nos revelado. Não depende do que eu possa fazer, foi criado assim mesmo. Independente de qualquer obra que eu faça, o original é a minha imagem e semelhança. Então a obra quem fez já foi Ele. Ele já nos criou, semeando dentro de nós a similaridade com Ele, dizendo: aquilo que eu sou, vocês também são. Então a vida eterna que eu tenho também é para vocês. Então fomos criados originalmente para a vida eterna. É isso muito claro que tem na palavra. É isso muito claro que chega até nós como ensino. Então sim, fomos criados para essa excelência de andarmos na eternidade. Jesus Cristo traz isso nessa sua oração. Vou introduzir minha oração por vocês dizendo: vamos para a eternidade. Tem uma obra a ser feita. Então nós fomos feitos, já é uma obra. Jesus diz, precisa de um retorno. Eu estou aqui para fazer uma obra de novo, para levar vocês para a eternidade. Então vamos lá, aconteceu alguma coisa aí? Se originalmente fomos feitos para a eternidade, mas aí aconteceu alguma coisa que Jesus teve que dizer, eu vou fazer uma obra, vamos realizar uma obra para que vocês voltem para a eternidade. Alguma coisa aconteceu que nos fez sair desse caminho original. Claro que você já sabe o que é. Alguma coisa aconteceu que tirou de nós aquilo que já tínhamos. Tirou de nós o conhecimento que já tínhamos. Porque a vida eterna, Jesus explica, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo seu enviado. Então nós já conhecíamos aquilo, mas aconteceu alguma coisa que nos tirou aquilo. E só voltamos a esta vida eterna quando Jesus diz, tenho que realizar uma obra para que vocês voltem ao original. Entenda comigo. Quando ele faz a criação de tudo, que é uma obra dele, então a obra de Deus, criando tudo, ele cria também um jardim. Você conhece a história, Gênesis 2, ele cria um jardim e bota no meio do jardim 2 árvores. A conhecida árvore da vida e a conhecida árvore do conhecimento do bem e do mal. Brincou aí com a expressão que Jesus Cristo explicou para a vida eterna, que é conhecer. Então ele põe ali no meio do jardim 2 árvores. E o que me chama a atenção é que ele diz que uma das árvores você não pode comer. Gênesis 2,15. Assim Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. Versículo 16. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. E chama a atenção que ele coloca no meio do jardim 2 árvores. A árvore da vida, que aqui já não é mais mencionada, e essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sei que você já ouviu falar disso, mas olha só, essa árvore do conhecimento do bem e do mal não era para ser tocada. Não podia se comer dela. Mas estava no meio do jardim. Como é que uma proibição, olha, não deve comer isso, não deve fazer isso. E isso fica ali na sua frente, no meio do jardim, no meio do lugar onde você ia trabalhar. Vai fazer suas plantações nesse jardim. Você vai trabalhar nesse jardim e vai ver aquela árvore todo dia, mas não pode comê-la. Você vai passar por aquele lugar, mas não pode fazer isso. Por que eu não posso? Ele ainda explica. Porque desde esse dia que você provar, você vai começar a entender o que é morte. Você vai morrer. Certamente morrerá. Eu tenho uma árvore da vida e tenho uma árvore que promove a morte. Então ele diz, tem a árvore da vida, tem a árvore da morte. Cuidado com a sua escolha. Escolha com sabedoria. Cuidado com a sua escolha.
Eu lembro de um amigo que contou para mim a história da sua avó. A avó dele tinha diabetes. Morava no Ceará. E aí ele morava com a avó, cuidando da avó, e a avó tinha diabetes, e ele ficava monitorando o tempo inteiro, até que um dia ele disse para mim que foi limpar a casa, começou a limpar o quarto da avó, e a avó saiu desesperada, correndo, ei, deixa que esse quarto eu limpo. Ele, não, já estou limpando, não, deixa que eu que limpo. Ele achou estranho esse movimento da senhora, e disse, não, o que é que está acontecendo aqui que a senhora não quer que eu limpe? Deixa que eu vou limpar esse quarto. E ele começou a tentar arrumar o quarto, ela tentando impedir, ele levantou a coxa da cama, embaixo da cama ela escondia latas de doces. Ela escondia a rapadura, quem é do Ceará hein, sabe o que é a rapadura. Ela escondia embaixo da cama. Ela tinha diabetes. Então olha só, não pode comer doce. E o que é que ela fazia? Ela escondia embaixo lá da cama e comia aquele doce para que ninguém repreendesse, ninguém dissesse você não pode fazer isso. Não tinha um senso de domínio, nem pela própria saúde. Olha, senão você vai morrer. E o que é que ela fez? Ela comia os doces. Conseguiu pegar a similaridade. Então você está diante de algo que pode te fazer morrer. Uau! Pode te fazer morrer. E aí Deus diz, não, não pega. E fica ali, é o doce que ao invés de ficar embaixo escondido, fica em cima da mesa. Eu vou deixar o doce, mas vou deixar o doce em cima da mesa. Você vai ficar com esse doce em cima da mesa. Mas por que? Eu fiquei meditando, por que Deus faria um negócio desse? Porque se é dependente de doce, se é doente de diabetes, não pode comer doce, por que botar o doce em cima da mesa? Mas a resposta vem nesse versículo que nós mesmos buscamos aqui. Quando Deus cria o homem, ele dá uma ordem. Nós lemos Gênesis 1:26. Ele dá uma ordem. Domine sobre todas as coisas. Sobre tudo que é criado, domine. Não é isso que acontece também com a história de Caim e Abel? O pecado está batendo na porta. Cabe a ti dominar. Então, domine. Me parece que Deus semeou isso. Olha, a eternidade é para aqueles que dominam. Dominam seus próprios desejos. Conseguem equilibrar aquilo que está desejado dentro de você. Conseguem equilibrar os seus desejos. Domine seus desejos. Deus criou tudo. E Ele disse, vai escolher entre a vida e a morte? Domine-se. Domine na sua própria escolha. Eu te deixo livre apenas com essa ordem. Que você então domine. E parece que não depende muito do que eu posso fazer, a não ser me dominar. Porque o resto ele já fez. A obra ele fez. Por isso que o apóstolo Tiago escreve suas cartas dizendo, olha, não depende das obras. O apóstolo Paulo também confirma, não depende das obras. O Tiago vem e diz, mas a fé sem obras é morta. Então aquele que tem fé já faz alguma coisa, mas não depende daquilo que você faz para ser salvo. Porque quem fez essa obra de salvação foi Jesus Cristo. É por isso que eu preciso de um resgate. O que aconteceu foi essa quebra. Você conhece a chamada tentação? Houve uma tentação. A Eva conversando com a serpente, nessa época em que elas conversavam, ela não tinha nome ainda de Eva, né? Mas conversando com a serpente foi dar a dica para ela, olha, eu fiquei sabendo que tem aqui uma escolha para vocês fazerem. Mas por que ele te proibiu isso? Porque aí você vai conhecer o bem e o mal. Olha só, você pode até, a proposta me parece essa, né? Você vai subir de nível, vai ter um nível a mais. Que tal você subir aí um pouquinho, um degrau na escada? Sobe aí um degrau na escada. Vem mais um passo para cima.
Parece que essa foi a proposta. Faz alguma coisa por ti mesmo para ver se você sobe de nível. E aí pode estar um engano muito grande para nós. Porque o que é tentação para nós? É exatamente a gente achar que está subindo de nível. Né? A gente achar que vai ser melhor para mim. Né? É um pouco mais de emoção, é um pouco mais de prazer. É um pouco, isso é o que é a tua tentação. É você achar que vai ficar um nível a mais. Achar que é melhor em um nível a mais. Isso é que é tentação para você hoje. Né? Isso é que vai servir para você. Eu vou subir, então vou ter, olha só minha história de vida, né? Olha só como eu estou me dando muito bem. E aí vira tentação para você. Né? Vai bagunçar aí o seu chamado testemunho. Né? Você acha que vai estar um nível a mais. E, na verdade, é só uma proposta para que você, então, caia o nível. E aí, na teologia, fica conhecido como a queda do homem, a queda do gênero humano. Então, onde é que o homem caiu? Né? Ele caiu achando que ia subir, né? Vem ser como Deus, né? Porque, por isso que ele não quer que você coma dessa árvore. Né? Para você não ser como ele. Ué, mas já não era? Imagem e semelhança dele? Entendeu aí a proposta? O engano vem ser um pouco mais. E aí quando você age, aí você na verdade desce. E não é mais como ele. Não é mais eterno. Então essa perdição, essa queda, essa descida de nível fez com que a gente perdesse a eternidade. E aí, como está revelado, como Deus já adiantou antes, ele não ia mentir. Ele disse, no dia que provar desse conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Então essa árvore da vida não foi tocada, mas a árvore da morte, foi isso que você pensa. Você foi comer da árvore da morte, o gênero humano provou da árvore e aí passou a morrer. Você sabe o que é morte hoje. Por quê? Porque todo mundo morre. É por isso que tem cemitérios. Toda cidade tem o seu cemitério. É por isso que tem cemitério. Porque isso aqui aconteceu. É essa a explicação da palavra. Caiu de nível. Então quem se perde, quem cai de nível, quem perdeu o que Jesus disse, perdeu a eternidade. E para ter a vida eterna agora, precisa ser resgatado. É uma obra agora de resgate. Porque quem se perde precisa de um resgate. Estava assistindo um documentário que falava sobre o Monte Everest. É uma conquista aí que poucas pessoas, né, se atrevem a ir atrás. Então você vai subindo ali, escalando aquele monte muito alto, mas já virou ali um lugar de uma escalada profissional. Então tem muitos profissionais, tem gente que vive para escalar o Monte Everest. Eles formam lá equipes profissionais para poder fazer lá a escalada. Então fazem uma expedição, tem os pontos de apoio, tem todo um cuidado, tem lá as pessoas que vivem, são acostumadas a viver ali naquela montanha e ajudam as equipes a fazerem as subidas até chegar lá no topo do Everest. E aí poucas pessoas já conseguiram chegar lá, se você comparar com a humanidade, poucas pessoas já conseguiram chegar lá no topo, aí bate a fotinha, grava o vídeo. Nem todos conseguem subir até lá. Tem gente que começa a passar mal com a altitude, porque a altitude o ar fica muito rarefeito, causam muitos efeitos ali no ser humano com aquele ar que você tenta puxar e não tem, aí causa efeito, pode causar dano cerebral, pode causar problemas de circulação. É um negócio absurdo. Então a gente passa mal ali nos postos de parada e às vezes tem que chamar um resgate. Então esse documentário era sobre os médicos que trabalhavam ali naquela região do Monte Everest para resgatar as pessoas que estavam passando mal. Então são pessoas ali que são treinadas para aquilo, porque ninguém pode subir lá sem o mínimo de treinamento. Usam até um oxigênio extra, mas mesmo assim passam mal. Tamanha diversidade que é subir um monte tão alto como aquele. Mas eles têm uma equipe pronta, porque não dá para resgatar se não for de helicóptero. Então, uma equipe com helicóptero para subir. O ar é muito rarefeito, não pode levar muito peso no helicóptero. Então, eles ficam se ajustando na logística
para tentar salvar as pessoas ali naquelas condições. Mas, claro, acontecem catástrofes. Tem um famoso, né, que é o Botas Verdes, né, o Green Boots, né, que é um dos que estavam escalando, e aí ele se perdeu do seu grupo, ele foi por uma outra rota diferente daquela que já é traçada pelos guias mais experientes. Ele foi por outra rota, acabou se perdendo e morreu congelado. Né? Até hoje não se confirmou quem ele é, porque ele está numa posição da montanha que não dá para ir lá. Mas de longe se vê, é uma cena até, digamos, é uma cena fúnebre bem chocante. Porque quem está subindo vê as botas verdes que ele estava usando, ainda usa, né? Só o corpo. E dá para ver a bota verde, não dá para ir lá, nem para fazer a identificação do corpo, para saber realmente quem é. Então ninguém consegue chegar até o corpo está lá congelado. Há anos, na década de 90, né? Há anos. Não teve como resgatar. Ele está no lugar onde não dá para resgatar. Quem se perde na sua caminhada vai precisar de um resgate. Vai precisar que alguém haja para lhe resgatar. Vai precisar de uma ação de resgate. E é isso que a gente acha na palavra, uma consolidação desse resgate. Eu quero ler para você um trecho que tem em 1 Timóteo capítulo 2, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. E ele vai explicar algumas coisas do reino. Eu quero que você me acompanhe. Quando Paulo vai tratar sobre oração, então ele fala no segundo capítulo da sua carta a Timóteo, a partir do versículo 3. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, é o versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Olha só como Paulo ensina ali ao seu discípulo de caminhada, né? Sobre o testemunho, né? Sobre aquilo que era testemunho para aquele tempo, falar dessa história, dessa obra, o que Jesus fez para resgatar. O que Jesus fez para salvar. Ele fala aqui que o que é bom e agradável a Deus, diz o nosso Salvador. É recheado dessa história, esses versículos, são recheados. Né? É o nosso Salvador. O que ele deseja? Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Ele quer que sejam todas resgatadas. Então tem uma estratégia para que todo mundo seja resgatado. Tem uma estratégia para que todo mundo faça parte desse testemunho do que Cristo fez. Isso é uma boa notícia. Isso é evangelho. Isso é testemunho. Eu abri essa mensagem falando sobre o que é o testemunho. O que é um testemunho forte? Testemunho forte é você falar não do que você fez. Testemunho forte é você falar do que Cristo fez como mediador entre Deus e os homens. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho no tempo adequado. Então o que é o testemunho? É isso. Vamos falar sobre isso. Então o que é o testemunho forte? Houve um resgatador. Se entregou para servir de testemunho. Eu vou contar um testemunho para vocês. Houve um resgatador. O mediador entre Deus e os homens é aquele que vai resgatar aqueles que caíram para a sua vida eterna. É aquele que vai resgatar aquele que se perdeu no caminho para que ele se encontre de novo. Aquele que vai experimentar a morte para encontrar a vida eterna.
É isso que ele fala, o pleno conhecimento da verdade. Viu como tudo está linkado? Era a introdução da oração de Jesus. Ele diz, eu sei o que é vida eterna, eu quero que eles saibam também é conhecer a Ti e conhecer aquele que o Senhor enviou. Isso é a vida eterna. E aí Paulo entendeu e foi ensinar para o seu discípulo, dizendo, olha, o testemunho que tem que dizer é isso, que as pessoas têm de ser conhecedoras da verdade. Elas devem ser conhecedoras da verdade. E essas pessoas são conhecedoras da verdade, são resgatadas por ele. E isso é testemunho. Paulo falou para Timóteo e eu agora estou falando para você o que Paulo falou. O salvo, o resgatado, ele tem pleno conhecimento da verdade. Olha só como a gente só ganha com isso. Porque se há um nível em que o homem estava e ele desceu de nível, porque ele queria conhecer, aí Jesus diz, eu vou resgatar vocês. E nesse resgate vocês vão ter o conhecimento da verdade. Subiu de nível. Mas não somente isso. Vocês vão voltar à condição original. Imagem e semelhança. A vida eterna que é conhecer a Deus e a Jesus Cristo seu enviado. Linkou agora. Fechou agora a mensagem na tua mente. Está vendo como vale a pena ser resgatado? Porque eu sei que tem muitos que ali naquele caminho do Everest diz, não precisa de resgate, não precisa. É muito frio lá, tem gente que morre de hipotermia. E sabe o que acontece com a hipotermia? Quando você já está no último grau de hipotermia, já está no último grau, você começa a ter reações de que está quente demais. Eu preciso me desfazer das roupas, as roupas que protegem o frio. Tem gente que é encontrado no Alasca, morto, congelado, sem roupas. E os médicos explicam, é um grau de hipotermia. A hipotermia chegou a um grau tal que ele começa a ter sensação de calor, mas na verdade ele está congelando. E ele acaba se desfazendo das roupas, achando que está com calor, mas na verdade já é o ato final da morte. Tem gente que é achado assim. Tem gente que não, acha que não precisa de resgate. Não, não precisa de resgate, não precisa da salvação. Eu não preciso desse Jesus. Mas eu quero só te fazer conhecer. Deixa eu te mostrar um pouco sobre Jesus. Eu vou te contar um testemunho muito forte. Ele foi para a cruz por você. É o Evangelho. O testemunho forte que a gente tem que contar é o Evangelho. É como ele foi se entregar por nós para nos resgatar a vida. Essas árvores que Deus plantou no centro do jardim, a escolha da humanidade pela árvore da morte, faz com que ela necessite de um resgatador, de um salvador. E ali começou a nossa história com Deus, em Gênesis. E até onde nos é revelado, nós chegaremos em Apocalipse. E em Apocalipse a restauração de todas as coisas. Aí termina o tempo como nós conhecemos. E retorna de novo nessa linha de vida, retorna o tempo chamado eterno. O eterno retoma. Como que eu sei disso? Apocalipse. Apocalipse já traz essa revelação. Aquilo que começou em Gênesis é uma história, é um testemunho que vai se estendendo, vai se desenrolando até chegar em Apocalipse. Em Apocalipse, nós temos ali as revelações, por isso que o nome do livro é Apocalipse. Temos ali as revelações que nos trazem um entendimento para sabermos o que é a vida eterna. É a restauração da eternidade. Para aqueles que forem alcançados pelo Salvador, pelo resgatador. Isso posso começar a confirmar em Apocalipse 2, no versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus.
Apareceu uma árvore de novo aí. Apareceu uma árvore novamente. Se a primeira escolha em Gênesis foi por uma árvore que resultava em morte, aqui já começa um sinal, uma alusão. Aquele que for vencedor, aquele que vencer os seus desejos, aquele que dominar as suas inclinações mundanas desse tempo, esse eu lhe farei comer da árvore da vida. Essa árvore, essa segunda árvore aparece aqui. Aqui é o primeiro sinal, mas eu tenho que ler para ti o último capítulo. Apocalipse 22, no versículo 14. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. Olha o versículo 15. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. É um paralelo. Aqueles que aceitaram o resgate, aqueles que disseram sim para a sua salvação, esses têm direito à árvore da vida. E aí essa árvore da vida te faz entrar em uma cidade, essa cidade santa que ele vai descrevendo em todo o livro de Apocalipse. Mas tem os que ficam de fora. Esses não têm direito à árvore. Ele vai dizer, são aqueles que ainda vivem comparando o bem com o mal e escolhem o mal. Esses não têm esse direito. Não vão provar da árvore da vida. Ainda estão na linha daquela árvore da morte. A árvore que resulta em morte. É por isso que nós conhecemos tanto o mal hoje, pessoal. É por isso. O que é que tem nesse mundo? Tem mal. Tem tanta coisa. O mal é um problema, né? Na teologia tem esse tema de estudo. O problema do mal. Que é exatamente a conceituação do mal. Por que o mal existe. Como o mal passou a existir. Quem criou o mal? Tem uma série de perguntas filosofais até, né? Sobre o problema do mal, a problematização do mal. Como você formatar ali pensamentos teológicos, mas também filosóficos sobre o que é o mal. E o mal está aí. Mas o foco desse livro aqui, que conta uma história, Gênesis, desenrolando até Apocalipse, é a árvore da vida. Não no tempo que nós conhecemos agora, mas a eternidade, a vida eterna. Foi assim que o sacerdote começou a sua oração. Eu quero falar com vocês sobre vida eterna, que é conhecer a Deus, o conhecimento da plena verdade e o seu Filho que foi enviado para nos resgatar. E aí nos volta aquela primeira condição, imagem e semelhança, assim como ele é, eternos. Esse é o testemunho. Então vamos contar nosso testemunho. Quando a gente conta o nosso testemunho, a gente conta essa história, que vai de Gênesis até Apocalipse. Que na verdade não é a história do que eu fiz, é a história do que ele fez. Ele criou tudo, e quando a gente pensou em destruir, escolhendo a morte, ele ainda fez outra coisa. Vou mandar Jesus Cristo. E ele vai fazer uma obra. E essas obras de Cristo é que nos salvam e nos trazem de novo a condição de eternos como ele é, a sua imagem e a sua semelhança. A minha oração é que essa palavra entre mesmo no teu coração e gere em ti bons testemunhos. Ou seja, que você possa contar essas obras de Cristo onde você estiver, onde você vá, onde você tenha voz dada, que alguém te dê voz,
você possa falar do testemunho que é a vida eterna no porvir. Nos espera, porque aos vencedores, aos que dominarem essas coisas, estará proposta a árvore da vida. É essa árvore que nós vamos provar no futuro, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.